Se realmente, Senhor Jesus, Tu queres a mim para a Tua obra, para anunciar a Tua palavra, Senhor, o Senhor me mostra. E eu lembro que ao anoitecer, eu adormeci e eu tive um sonho profético. E no meu sonho acontecia o seguinte: nesse meu sonho eu estava em minha casa. Eu me lembro como eu sou morador daqui do bairro de Piedade. Nós temos a nossa igreja centenária, né? Eu lembro que eu saía da minha casa e ia em direção à igreja centenária. E só que para chegar até a igreja centenária eu tinha que subir um morro. Esse morro tem aqui. E ao chegar nesse morro, eu não conseguia de maneira alguma subir. Pelo contrário, no sonho, quando eu subia nesse morro, eu escorregava. Ou quando eu não conseguia subir, esse morro parecia que tomava uma altura maior do que eu e eu não conseguia subir nesse muro. E eu lembro que num certo momento, atrás de mim, um homem de carroça trazia muitos e muitos livros. Era uma pilha de livros atrás de uma carroça. E esse homem me entregou todos os livros e me disse: Marcos, toma todos esses livros, coloca empilhado e vai subindo para que você consiga chegar até a igreja centenária. E eu peguei e coloquei todos aqueles livros empilhados e tentei subir. Irmão, quando eu estava quase no topo, aqueles livros todos desmoronavam e eu caía. E isso eu lembro no sonho que eu tentei 3 vezes fazer essa pilha de livros para mim subir neste morro e eu não conseguia. Pelo contrário, quando eu estava quase conseguindo, desabava tudo. E eu lembro que do lado, sim, da carroça, tinha sobrado um livro. E este livro era a Santa Palavra de Deus. Eu lembro até hoje no meu sonho. Era a Bíblia Ave Maria, da capa marrom. Estava jogado no cantinho da carroça. E eu não tinha visto. E eu olhando aquela Bíblia, eu peguei na mão. E quando eu peguei a Bíblia na minha mão, aquele morro se encurvou diante de mim. Quando eu peguei a Santa Palavra de Deus, eu já não necessitava de muitos livros, porque eu consegui subir aquele morro. Mas eu não consegui com todos aqueles livros que o homem tinha me oferecido na carroça. Pelo contrário, eu consegui subir aquele morro com a Santa Palavra de Deus, aquela que estava jogada no cantinho. Eu tive um certo entendimento até essa parte do sonho, de que muitas vezes as pessoas colocam confiança em livros de autoajuda, em livros de espiritismo, em outros livros de Harry Potter e não sei das quantas, e não colocam a confiança na Santa Palavra de Deus. Eu me recordo que eu só conseguira subir aquele morro somente com a Palavra de Deus, quando eu empunhei a espada, quando eu empunhei a armadura que é a Santa Palavra de Deus em minhas mãos. Eu não precisei mais de nada, o morro se inclinou diante de mim e eu subi. E eu subindo com a Santa Palavra de Deus debaixo dos meus braços, eu olhei para nossa igrejinha, né? A igreja até que em ocasião acontece, todo o nosso grupo de oração acontece nela. E no meu sonho essa igreja estava tendo um teatro de sombras, de um ministério. Eu não lembro direito como era, mas eu só sei que estava aparecendo, sabe? No lugar onde eu estava aparecendo esse teatro de sombras. Era um teatro mariano. E eu me recordo que eu entrei na igreja. E quando eu adentrei a porta da igreja, a porta principal de entrada, aconteceu que eu entrei na igreja centenária de Piedade e eu saí em outra igreja. Eu saí na igreja lá de Caçapava, do centro de Caçapava, que é a igreja matriz de São João Batista. E eu saí dentro dessa igreja. E como eu dissera, né, para vocês que naqueles dias eu estava necessitando de confissão. E quando no sonho eu entrei na nossa igreja, daqui de Piedade, e eu saí na outra igreja, eu entrei e tomei a direita dos bancos, comecei a andar. E eu começava a perguntar para as pessoas, onde está acontecendo o teatro de sombras? Eu queria ver como funcionava tudo. E nos tinha um sacerdote sentado. E esse sacerdote, quando eu fui pedir para ele informação, ele tomou uma menina no braço e entrou por numa porta. Eu falei, poxa vida, perdi agora a oportunidade de conversar com esse sacerdote, de pedir informação e, quem sabe, confessar com esse sacerdote. E eu me recordo, irmão, que nisso eu sentei nesse banco e fiquei à procura de um sacerdote, de alguém. E nisso saiu da mesma porta outro sacerdote. E ele estava com a batina preta
e com a sobrepeles branca por cima, toda cheia de remenda, de cruz, muito linda. E nesse momento ele chegou em mim e falou: filho, você quer se confessar? Eu disse para ele: quero sim. E eu lembro que ele me colocou a mão em meu ombro e me levou até essa sala. E quando eu adentrei essa sala, irmão, eu quero que você preste atenção. Quando eu adentrei esta sala, tinha vários sacerdotes, todos em fila. E cada sacerdote tinha uma pessoa, ou melhor, tinha um jovem na sua frente, e cada sacerdote colocava a mão no ombro desse jovem. E, porventura, saindo um pouquinho do sonho, depois de um tempo, eu olhando a face daquele sacerdote no sonho, e eu assistindo a Canção Nova, eu percebi que aquele sacerdote do meu sonho era o Padre Márcio Azevedo. E até então eu não o conhecia, mas ele estava no meu sonho e ele colocava a mão sobre os meus ombros e me segurava e colocava-me naquela fila. Cada sacerdote com cada jovem, com a mão em seu ombro, tinha aquela cruz que fazemos entrada na procissão. E cada sacerdote também tinha uma placa na mão escrito: Pãozinho do Céu. E aquela fila era extensa. Cada jovem tinha o seu sacerdote com as suas mãos sobre os seus ombros. E eu lembro que aquela fila era extensa e ela ia até uma proximidade da frente. E lá na frente ela tinha um palco. E neste palco tinha, irmão, um sacerdote mais de idade, um senhorzinho. E ele estava com o Santíssimo Sacramento sobre as suas mãos, fazendo a bênção. E quando o sacerdote ele fez aquela bênção, eu estiquei os meus dedos e disse: olha lá o meu Senhor. E quando eu falei isso, irmão, uma força incrível, um vento impetuoso veio da direção do Santíssimo sobre mim e eu caí em repouso. Eu caí em repouso. O meu eu do sonho recebeu um repouso do Espírito Santo. E eu lembro naquele momento, aconteceu o repouso, e o meu eu do sonho começava a acordar, e quando eu acordava, aquela visão ainda meio fosca, ainda meio embaraçada, toda preta, eu lembro que a sala já estava completamente vazia, já não tinha sacerdote, já não tinha jovens, já não tinha padre nenhum, e na minha direção vinha um homem todo revestido de branco, o seu rosto brilhava intensamente, e ele com as suas mãos ia me levantando ao pouco, e ele me levantou. Eu lembro quando ele me levantou, eu olhava para o rosto dele, mas eu não conseguia enxergar, e aqueles cabelos compridos dele, e logo depois eu tive esse entendimento, esse discernimento que era o Cristo. O Cristo se fazia presente para mostrar, para manifestar que ele estava comigo, que eu era importante e que ele me usaria para a sua obra. Eu me recordo que num piscar de olhos no sonho, ele sumiu da minha frente e eu novamente abri aquela porta daquela igreja e eu saí correndo no sonho. Eu abri a porta da igreja no sonho e saí correndo e gritando para todo mundo: eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. E nesse momento estava tendo missa, tinha várias mulheres de véu. E eu saí para fora da igreja. Todo mundo espantado. E eu saí. Quando eu saí para fora da igreja, eu saí num lugar bem deserto. Era um deserto intenso. Era um clima árido, um clima de sol, um chão bem seco, bem árido. E neste momento, eu me retrocedi para trás desse deserto. E eu tomei a direção da direita da igreja e fui para trás da igreja. E quando eu fui para trás da igreja, eu peguei e me assentei. Eu me recordo que tinha um armário de ferro, tipo um container. E eu olhava e aquele armário era cheio de pacotes de arroz, pacote de feijão, óleo. E eu lembro certinho o número certo. Era um pacote de arroz, eram 2 de feijão e 2 de óleo.
E eu me recordo que eu parei por um momento, eu fiquei de coque, e eu começava a olhar aquele armário. E de repente, irmão, eu olhava pro outro lado, à minha esquerda, eu vi novamente aquele homem que tinha me levantado dentro da igreja. E aquele homem, ele vinha em direção, só que desta vez ele vinha flutuando. E ele novamente tinha as vestes brancas, o cabelo comprido como se pegasse aqui no pescoço. E ele vinha flutuando na minha direção. E ele chegou bem perto de mim, com aquele mesmo rosto brilhante, com aquela luz intensa, que era impossível olhar diretamente em seus olhos. E eu lembro que ele colocou novamente a mão em meu ombro e ele disse para mim: filho, não se preocupe, confia na minha providência. E quando ele disse isso, eu olhei novamente para aquele armário. Já não era mais um pacote de arroz. E na minha frente tinha se multiplicado, no sonho, tinha se multiplicado. Já eram 2 pacotes de arroz. Já não eram mais 2 pacotes de feijão, e sim 4. Já não era mais 2 de óleo, mas sim 4. Eu vi aquilo se multiplicando na minha frente no sonho. E aquele homem do meu lado. E de repente, num piscar de olhos, novamente, este homem, ele sumiu da minha frente. Eu me recordo naqueles tempos, como todo cristão passa dificuldades, né? Mas ele disse: crê na minha providência que nada faltará para ti e para tua família. E aquele tempo eram tempos difíceis. Mas no sonho, ele me mostrava que ele estava cuidando de tudo, da minha família, e que ele estava cuidando de tudo, que não ia faltar nada, que era para crer em sua providência. E novamente, voltando ao sonho, ele sumindo da minha frente, uma voz, um espírito me conduziu a se afastar daquele armário e retroceder-se e ir mais para trás da igreja. E quando eu fui para trás da igreja, eu me recordo que era tipo um açude com várias árvores, e era um açude de uma água muito barrenta, mas muito barrenta mesmo. E novamente eu fiquei de coque diante daquela água e eu tocava aquela água com os dedos. E naquele momento, quando eu toquei aquela água, eu olhava para o céu e falava: Senhor, será que realmente o Senhor quer fazer de mim o teu profeta? Será que realmente, Senhor Jesus, se quer fazer de mim o seu instrumento? Será que eu sou capaz, Senhor, de fazer tudo isso? E eu lembro que novamente, este homem, ele colocou a mão em meus ombros, ele se ajoelhou diante de mim, juntamente comigo. Ele disse: filho, não se preocupeis. E este versículo que eu sempre guardo comigo, foi o mesmo versículo, foi as mesmas palavras que o Cristo me disse no sonho. Filho, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E naquele dia, irmão, depois daquele sonho, no outro dia, quando eu já amanheci, quando eu já acordava, eu já não fui a mesma pessoa. Aquele medo que eu tinha de anunciar a santa palavra de Deus, eu já não tinha em meu coração, porque o próprio Cristo já havia me dito: filho, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Filho, você será levado aos tribunais, a tua família não vai te compreender, não vai compreender o propósito que você está vivendo, não vai compreender a tua intimidade, não vai compreender o que você está vivendo, a sua entrega total, mas eu estou contigo, filho. Não haveis de se preocupar do que haveis de dizer nas suas pregações, não haveis de se preocupar, filho, o que você vai dizer para o próximo, pois o meu Espírito falará por vós. O meu Espírito falará por vós. Não tenhais medo, pelo contrário, antes temas a justiça do Senhor.